galerinha do SSA 1, eu sou a professora Rosângela Martins de Biologia. Continuando nossos estudos de Bioquímica, vamos trabalhar hoje as proteínas. Gente, as proteínas, elas são uma das mais complexas. Mas por que tão complexa? A gente percebe isso pelas inúmeras funções que ela exerce, além de, para chegar a ter a sua parte mais simples, capaz de ser absorvida, ela tem que passar por inúmeras funções catabólicas, por várias quebras digestórias. Onde é que eu encontro as proteínas? Posso encontrar na ingestão de diversos alimentos, gente. De origem animal, de origem vegetal, de origem do reino fungi, como é o caso de a gente ingerir um champignons. Tem proteínas ali? Também tem. Para não ficarmos naquela história de que só tem proteína nas carnes. Não. Eu vou encontrar em vários alimentos. Vamos dar uma olhadinha aqui no quadro. As proteínas, elas não esquecem, elas também são polímeros. E sendo um polímero, tem que passar por um processo de quebra até atingir a sua forma mais simples, monômeros. As quebras no qual me refiro é a digestão, que a gente já sabe que é um processo de catabolismo. Catabolismo, quebra. E nesse processo de catabolismo, todos eles, tá? Vai acontecer do polissacarídeo para o mono, do lipídio para os ácidos graxos e álcool, das proteínas para até os aminoácidos. O catabolismo, que são quebras, precisam das enzimas, que por sinal é também um tipo de proteína. Ou seja, do complexo, para ficar simples, eu preciso de enzimas, mais a entrada de uma molécula de água para cada quebra. O processo disso tudo é chamado de catabolismo. Em se tratando das proteínas, as primeiras quebras da proteína vai acontecer no estômago, mas ainda não é suficiente. Ela é tão complexa que continuará dando origem ainda a polipeptídeos. Proteoses e peptonas ainda é muito complexo. Sai do estômago, passa para o duodeno, a primeira porção do intestino delgado. Mais ali adiante, mais quebras. Nós vamos ter mais enzimas quebrando. É preciso ter mais água nesse processo para ela conseguir chegar à fase de dipeptídeos. Ainda não consegue passar para a corrente sanguínea. Vai precisar de mais quebras, só que ainda no mesmo local, duodeno. Então, olha só, no duodeno, com muita paciência, que pode demorar até horas, aquela proteína da tua alimentação passou a se transformar em peptídeos. Peptídeos, gente, é o mesmo que aminoácido. Os aminoácidos, sim, é que terão condições de passar para a corrente sanguínea, porque serão considerados monômeros, tá? Então, observa, você se alimentou de carne de origem animal, carne bovina. Naquele momento, você está ingerindo proteína formada estruturalmente para o corpo do animal. Ela vai ter que ser totalmente desagregada, desorganizada, catabolizada e vai dar origem a centenas de peptídeos, aminoácidos. Quando esses aminoácidos conseguirem passar para a corrente sanguínea e conseguirem entrar nas nossas células, lá nas nossas células, eles serão montados de uma forma diferenciada.
vão voltar a ser proteína. Só que agora, proteína de origem humana, no nosso caso, tá? Mas, continuando o nosso processo, chegamos aos peptídeos. Vamos conhecer os peptídeos? Dá uma olhadinha no slide. Os peptídeos, também chamados de os peptídeos, também chamados de aminoácidos, compreende a formação mais simples da proteína, tá? Não esquece. Eles também podem aparecer numa questão é o mesmo que aminoácido. Então, de que é formado o aminoácido? Pelo próprio nome, gente. Grupamento amina. Mais a presença do ácido carboxílico. Olha lá. O tal C, dupla OH. Então, para montar um aminoácido, olha só. Carbono central, que a gente chama de carbono alfa. Todo carbono é tetravalente. Nessas ligações, eu terei que ter, de preferência, exercite escrever, formar o aminoácido assim, ó. No seu lado direito, C, dupla OH. Quem vai ser ele? O ácido carboxílico. Ele aqui, ó. Carboxílico, tá? No seu lado esquerdo, o NH2. Tanto ele pode vir assim, ó, simplificado, ou ele pode estar assim, aberto. Aqui ele está mais direcionado, reduzida a fórmula, né? Um hidrogênio e um R. Esse R vai ser extremamente o seu diferencial, tá? O R, ele faz o papel de incógnita. E ser incógnita significa que eu vou substituí-lo. Então, nessa substituição, eu vou ter os diferentes tipos de aminoácido. Porque, olha, gente, de vários tipos de aminoácidos, acredite, nós temos uma quantidade de aminoácido de acordo com os reinos, tá? Vamos para o nosso. Se eu falar do reino animal, não esquece que nós somos heterótrofos, nós temos, olha, de 20 tipos de aminoácido, 12 eu consigo produzir. Ele vai ser identificado como natural. São os naturais. Mas 8 ou a 9 com a histidina, que deixou de ser semi-essencial, esses daqui são chamados de essenciais. Essenciais. Sendo essencial, são aqueles que eu preciso obtê-los com a alimentação, tá? Ou seja, esse daqui eu já produzo. O outro que é essencial, eu preciso obtê-lo com a alimentação. Então, eu tenho uma deficiência na produção de todos e uma necessidade de me alimentar para suprir. Quem são eles? Depende da substituição do radical. O que é fixo nos meus aminoácidos? A presença do grupamento amina, isso é fixo, do meu hidrogênio e do meu ácido carboxílico, tá? Agora, outro detalhe que a gente estava aqui falando, que seria para os animais,
nós ficamos com 12 apenas considerados naturais e 8 eu vou ter que ir lá obter com a minha alimentação, né? Mas você sabia que os vegetais, eles produzem os 20 tipos? Olha lá. Outro ponto importante saber, gente, desse ponto específico de aminoácido, é saber que também existem aminoácidos considerados especiais. Alguns, por exemplo, ornitina. Você não leu isso ainda, né? O ciclo da ornitina, a ureogênese. Lá no segundo ano, os rins fazem, fígado, ornitina. A citrulina, que participa também desse processo, citrulina, também participa do processo de ureogênese e precisa da presença desse aminoácido. Bem, o que a gente entende aqui? Que nós estamos diante de partes aqui, olha, consideradas invariáveis. O que é isso? Não muda, não altera, sempre ela, tá? Já esse daqui, ele é considerado variável. O que é isso? Toda substituição dele me dará um desses tipos de aminoácidos. Aminoácidos, tá? Diferenciados desses tipos de aminoácidos. Ou seja, olha para esse exemplo. Isso aqui é fixo. O hidrogênio é fixo. Esse é o ácido carboxílico. Esse aqui é o grupamento amina. E quem foi que variou para o aminoácido glicina? Foi a presença do hidrogênio. Gente, o que tinha antes? Radical. O radical foi substituído por hidrogênio. E aí virou glicina. Tirosina, olha a substituição do que antes era radical. Né? Radical, que ela é incógnita. Ela foi substituída por uma cadeia fechada, olha só. Com uma cadeia simples de um carbono ligado a um anel benzeno. Isso mostra uma grande complexidade. Tirosina. Acredite, teste do pezinho, ele também vai atrás da presença de tirosina, fenilalanina. Então tem gente que não consegue sintetizar isso aqui, sabia? Esse tipo de aminoácido. E vai trazer problemas incríveis, inclusive até mentais. Cisteína. Olha a substituição aqui do radical. Inclusive até não apenas carbono e hidrogênio, mas tem até um enxofre aqui, ó. Então, ou seja, você verificou com a imagem que o radical, vem aqui para mim. Você verificou que o radical é ele que é o grande diferencial para formar um tipo diferente de aminoácidos, tá? Mas olha só, quando eu fiz a quebra de origem aminoácido, eu disse que era o processo de catabolismo. Mas eu posso ter a junção desses aminoácidos e voltar a ter um dipeptídeo, um um polipeptídeo. Essa união é o processo de anabolismo, como eu havia falado. E sabia que ele pode cobrar para você como isso acontece? Então é muito comum ele cobrar, porque você vai ter que lembrar que a ligação é do tipo peptídica. E mais que isso, ele pergunta para você a quantidade de moléculas de água que foi necessária para poder sair, para que os peptídeos fiquem unidos. Eles perguntam quantas ligações peptídicas acontecem numa proteína, exemplo, uma proteína do tipo hemoglobina, uma proteína globosa complexa. Ela tem 574 aminoácidos. Aí ele vai lá e pergunta, mas quantas moléculas de água foram necessárias?
para sair, para que esses aminoácidos estivessem unidos ali. Vai ser N menos 1. O número de aminoácidos menos 1. Então, eu teria que ter 573 moléculas de água saindo. E, consequentemente, terei também 573 ligações peptídicas. Vamos fazer uma ligação peptídica entre dois aminoácidos? Vamos lá para o slide. Olha só. Facilzinho, você vai ter que montar, olha, o seu aminoácido C dupla O, no seu lado direito, o OH, tá? Do seu lado esquerdo, o N, H aberto e H, amina, o hidrogênio, desculpa. E aqui, um radical, tudo bem. Você está diante de um aminoácido, mas um outro aminoácido. H aqui, ó, desse aqui, ligado à amina. Um carbono, hidrogênio, radical. C dupla O, OH, beleza? Ou seja, um outro aminoácido. Para fazer a união, é necessário, não esqueça a presença de uma enzima. Tem que ter enzima participando. Mais H2O. Só que nesse caso aqui, não é o mais? Se é o mais, nós estamos diante de um processo de anabolismo. Se é anabolismo, H2O vai ter que sair. Então, vou tirar H2O. H2O vai botar lá para cá, saindo. Se eu tirar H2O, o que vai acontecer? Eu vou repetir isso aqui. C dupla O, olha lá. Uma ligação ficou vazia ali, porque o OH foi embora, o outro C, hidrogênio, radical, grupamento amina, tá vendo? Pá. Do outro ladinho, N e o hidrogênio. Carbono e hidrogênio, radicalzinho ali. C dupla O, OH, ácido carboxílico. Mas espera aí, cadê a ligação? Olha ela. Tá aqui, ó. Daqui para cá. Exatamente essa daqui será chamada de ligação peptídica. O que aconteceu para ser chamada de ligação peptídica? Ela apareceu no momento em que H2O saiu, tá? E promoveu a união entre esses dois. Então, você passou a estar agora diante de dois peptídeos. Isso pode acontecer com tri, tetra, o que você quiser. Poli, enfim, vários. Beleza? Gente, continuando nessas imagens, olha só. Nós temos aqui exemplos de aminoácidos, como é o caso da valina, histidina, leucina, treonina, prolina. Se liga aqui, ó, glutamina e glutamina. Mais lisina. Nós temos 8 aminoácidos. Eu tenho aminoácidos. Quantidade? 8. Quantas ligações peptídicas terei? N menos 1. 8 menos 1. 7 ligações. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fechou? E moléculas de água também, ó. 7 H2O tiveram que, se é anabolismo, tiveram que sair. Saída, tá? Sai uma, sai 2, 3, 4, 5, 6, 7 moléculas de H2O. Isso para formar
Mas olha só, 8 é insuficiente, tá? Por isso que tem reticências. Porque, na verdade, no mínimo 70 aminoácidos para formar uma proteína simples. Simples. Agora, observa aqui, do ladinho, o que aconteceu. Lembra da glutamina, do aminoácido 6? Não é que ele saiu? Olha só. Ele foi, olha, substituída. Saiu glutamina e entrou aqui valina. Deu bronca, viu, gente? Deu. Foi mal mesmo, olha só. Porque olha o que aconteceu com as hemácias. Deixa eu te explicar o que é hemácias. O que está acontecendo aqui. É o seguinte. Essa daqui é uma hemácia. E dentro dessas hemácias, teremos, olha, um acúmulo de HB. Você sabe quem é HB? HB é hemoglobina. E o que é hemoglobina? É igual a uma proteína de transporte de gases. É uma das funções da proteína, tá? Transportar gases. Então, nós temos aqui uma proteína na íntegra sendo formada, olha o aspecto dela aqui, da hemácia, cheia de HB. Pelo simples fato dessa troca, deixou a hemácia com prejuízos nessa deposição da tal HB. E aí, é o que chamamos aqui de anemia falciforme. Ou seja, ela teve dificuldade na produção desta hemoglobina. Consequentemente, uma pessoa com anemia falciforme terá dificuldade de transportar gases, principalmente o gás oxigênio, tá? Complicado, né? Estruturas proteicas, simples, tranquilo, olha só. As proteínas, elas podem ser primárias ou simplesmente lineares. Linear. Que é isso? É só você observar, olha. Linear, vou dizer que é número 1, tá? Vem para aqui no número 1. Eu vou ter um aminoácido, outro aminoácido, mais outro aminoácido, com ligações entre elas, que a gente já sabe que é a ligação peptídica. Normal, né? Peptídica. Legal. Então, olha só. Mas, se ela estiver na sua forma secundária, eu vou chamar de um formato helicoidal. Sendo helicoidal esse número 2, veja que ela tem um aspecto assim, ó, enroladinho. Esse aspecto, para estar desse jeito aqui, na forma helicoidal, o número 2, os aminoácidos, a gente já sabe, e não vai mexer mais nisso, que entre aminoácidos, nós teremos a presença de quem? Da ligação peptídica. Olha lá, tá? Tudinho ali normal. Só que para assumir esse formato, além da ligação peptídica que aparece entre os aminoácidos, olha, eu vou precisar da presença de um outro tipo de ligação, tá? Vai estar aqui, ó. Eu vou ter que, para assumir esse formato, olha, é preciso aparecer aqui um outro tipo de ligação, que serão as pontes de hidrogênios. Ou seja, para assumir esse formato helicoidal, além de ligações peptídicas, eu também terei que ter as tais pontes de hidrogênio. Já o terceiro, ele mostra uma complexidade incrível, tá vendo? Quaternária ou terciária, também chamada de globosa, é como se tivéssemos, é o número 3,
É como se tivéssemos várias duplas ligadas entre si. Mas o detalhe que, além de ligações peptídicas, como nós vimos, né? Nós também teremos a presença das ligações da forma de pontes de hidrogênio, lembra disso? Mas para sustentar esse formato globoso, ainda teremos a presença, gente, daquilo que chamamos de pontes de disulfetos, enxofre, para assumir esse formato globoso. E aí, vocês acham que isso é interessante demais, sabe por quê? Porque se der errado, olha o que acontece. Desnaturação proteica. O que é uma desnaturação proteica? Olha só, essa daqui era uma terciária. E aí, terciária, com todas as suas estruturas, suas pontes e ligações. Fatores como pH incompatível, temperatura elevada ou alteração na concentração altera o funcionamento da proteína. Mas no nosso caso aqui, olha, foi a temperatura, tá? Ou seja, se ela tinha um aspecto, um exemplo, dessa forma aqui, helicoidal, né, com ligações peptídicas e pontes de hidrogênio, com a temperatura, no nosso caso, imagina, 60 graus centígrados. É muito. O que vai acontecer? Desnaturação das nossas proteínas. Ela muda o seu aspecto e, consequentemente, não vai desempenhar a sua função. Vem para mim. Pessoal, as proteínas desempenham diversas funções, mas para desempenhar essas funções, elas precisam sim estar com os seus formatos adequados. Linear simples ou helicoidal, terciária ou quaternária, que é o aspecto globoso, tá? Uma das funções que nós vimos foi quando ela transporta gases. O exemplo é hemoglobina, mas existem várias outras. Existe o colágeno, que é uma proteína estrutural. Existem as enzimas, que falamos muito, que é uma proteína biocatalisadora. Ela acelera o processo com pouca energia de ativação. Mas existe a de contração, que é a actina e miosina. É a que gera o movimento dos nossos músculos. Proteína de defesa do corpo, como é o caso dos leucócitos. Existem também hormônios proteicos, lipofílicos, tá? Nos lipídios tem alguns hormônios lipofílicos, mas nas proteínas também, hormônios proteicos. E existem proteínas que têm a presença dela na composição genética, tá? Ou seja, a proteína histona também vai estar presente no material genético. Então, proteínas desempenham várias funções. Por isso que ela tem que aparecer em grande quantidade no nosso corpo. Pessoal, bons estudos!